Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 1, quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, em 2023. Isso mesmo, estamos dando início ao novo trimestre nesse ano de 2023, o nosso último trimestre do ano de 2023, o quarto trimestre. O terceiro trimestre nós estudamos as cartas pastorais de Paulo, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Na lição de hoje, ou melhor, nesse quarto trimestre nós iremos estudar sobre o tema fé. A lição desse trimestre tem como tema a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nesse quarto trimestre nós iremos estudar então o tema fé, muito importante, como diz a lição de hoje, né? Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Nós iremos estudar nesse quarto trimestre uma série de lições com o tema fé nas mais diversas abordagens teológicas sobre fé. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Eduardo Leandro Alves. E você é o nosso convidado a estar conosco nesse quarto trimestre para nós estudarmos sobre fé. Aliás, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das que se esperam. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. O próprio Jesus diz lá em Marcos que ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Ou seja, a fé é um elemento indispensável na vida cristã, na vida do cristão, tanto para a sua salvação quanto para o seu relacionamento com Deus. Então, é muito importante que nós estudemos juntos esse quarto trimestre estudando sobre fé aqui nas lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Lembrando que você deve ser um assinante do ebdemfoco.com. E você sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem os slides da revista da CPAD prontos para serem usados, 100% baseado na revista e com imagens de qualidade. Então, seja um assinante do ebdemfoco.com e você vai ter todo o conteúdo da revista da CPAD para você estudar e ministrar uma aula de excelência. Esses slides prontos dará a você muito mais tempo para você poder estudar, o que é muito importante. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebdemfoco.com. Seja assinante, você tem acesso a todos os slides já produzidos pelo ebdemfoco.com. Lembrando que nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar o melhor conteúdo para você ter a melhor aula na sua EBD. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário, né? A lição de hoje, a lição de número 1. Né? A lição de número 1 com o tema, né, que nós já falamos, fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. E o texto principal da nossa lição se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia sobre fé, né, que aonde afirma que a nossa esperança é fundamentada na fé, fundamentada na certeza da verdade que é a palavra de Deus. Portanto, como o próprio escritor aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O resumo da nossa lição diz: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que é um texto bíblico, mas que o comentarista entendeu que seria, que de fato representaria todo o conteúdo
da lição. E não só o conteúdo da lição de número 1, mas todo o conteúdo dessa revista. Nós iremos estudar sobre fé e nós vemos na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso deve nos manter atentos, deve nos manter disciplinados, porque a nossa busca como cristãos não é ser abençoados por Deus, mas é agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. O objetivo dessa lição nós temos, primeiro, entender o que é fé salvífica, né? Que a gente precisa fazer essa distinção entre assentimento, fé natural, fé salvífica e fé como fruto do Espírito, né? Explicar a relação entre fé e vida e destacar a fé como dom e como fruto do Espírito. Então vamos lá, o texto bíblico dessa lição se encontra em Hebreus capítulo 11, né? Verso 3 até o 6, mas é óbvio, você vai ler todo o capítulo 11, que aliás é o memorial da fé, né? O capítulo 11 é o memorial da fé na Bíblia. Se você quer aprender sobre fé, precisa ler o capítulo 11 de Hebreus. O texto bíblico, eu não vou me deter nele por uma questão de tempo, mas como eu disse, você com certeza deve estar estudando o texto. Nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: graças a Deus por mais um trimestre de estudos bíblicos. Depois de estudar a respeito das cartas pastorais, estudaremos sobre a defesa da fé. Veremos questões importantes da apologética cristã na atualidade. A primeira lição será mais conceitual, pois estaremos construindo um alicerce para as demais questões. Então, nesta primeira lição, nós vamos falar um pouco mais sobre os conceitos de fé e deve ser até uma lição com um tempo menor, e nós iremos, à medida que o tempo passa em cada lição nesse trimestre, abordando de forma mais objetiva e de forma mais esclarecida o tema desta lição. Então vamos lá. Primeiro tópico, a fé salvífica. No Novo Testamento esse termo é encontrado com bastante frequência. Contudo, você sabe o que significa? Segundo o dicionário Rowles, fé é a absoluta confiança em alguém ou em algo, comprovação de algum fato. Entretanto, o autor da carta aos Hebreus tem a melhor definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. É interessante que a definição de fé na Bíblia não é bem uma definição, porque definir fé não é uma coisa muito fácil. Entretanto, quando nós falamos sobre a fé salvífica, de fato, a versão aqui do dicionário Rowles, eu não sei pronunciar essa palavra, ela tem uma parte que é muito importante, que é a absoluta confiança em alguém, né? Dentro do escopo do conceito fé, não tem essa ideia da comprovação de algum fato. A fé não se baseia no fato. A fé, ainda que o fato ajude, né? Por exemplo, a morte e ressurreição de Cristo é um fato histórico, isso ajuda, mantém a fé, fortalece a fé, mas a fé não depende dos fatos. Agora, a fé depende de quê? Da absoluta confiança em alguém. Isso é importante. Quando nós estudamos sobre fé salvífica, a primeira coisa que nós entendemos é que a fé salvífica é a confiança irrestrita e absoluta nas promessas de Deus, na sua palavra e no sacrifício vicário de Cristo. Nós cremos absolutamente que as promessas de Deus são verdadeiras, que Deus tem um caráter verdadeiro e que a morte de Cristo na cruz do Calvário é absolutamente suficiente para atender aquilo que o Pai exigiu para o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, da nossa salvação. Então, a fé salvífica, ela está dentro dessa perspectiva de confiança absoluta, irrestrita em Deus, confiança, segurança. A fé não deve ser confundida com assentimento, com pensamento positivo. A fé não deve ser confundida com isso. A fé salvífica, especificamente, é uma confiança no caráter de Deus, no poder do sacrifício de Cristo e nas suas promessas que estão na palavra de Deus. O substantivo pistis, fé, e o verbo
Pisteu, crer, ocorre mais de 240 vezes na Bíblia. Essas palavras têm uma grande importância no cristianismo. A igreja do primeiro século tratou da questão da fé com muito zelo, pois reconhecia sua importância. Como nós já falamos, o escritor aos Hebreus escreve, o resumo da nossa lição está dito: sem fé é impossível agradar a Deus. De tudo que nós devemos nos preocupar como cristão, nós devemos nos preocupar com a nossa fé. Se a nossa fé é uma fé verdadeira, porque o texto bíblico está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é pela graça por meio da fé. E por que isso é importante a gente fazer essa avaliação, ter essa preocupação? Porque é possível que você tenha a fé errada ou tenha a fé certa no objeto errado. Que é importante a gente falar que o que importa não é o tamanho ou a quantidade, se é que isso é possível, se é que é possível mensurar a fé nessas perspectivas, mas o importante não é a quantidade ou o tamanho da fé, mas a fé no objeto certo. Você pode ter a maior fé do mundo em um ídolo, em uma imagem de escultura que não vai mudar absolutamente nada na sua vida, mas você pode ter uma fé, muitas vezes até uma fé um tanto quanto fragilizada, mas uma fé verdadeira, no Deus verdadeiro, e isso já vai fazer muita diferença na sua vida. Porque o que importa é a fé no objeto certo, nesse caso na pessoa certa, que é Deus. A temática da fé também estava presente nas ações missionárias da igreja primitiva, pois os crentes anunciavam a fé em Cristo e faziam um convite ao arrependimento. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, Crede no Evangelho, creia. Na atualidade, a mensagem da igreja deve ser um chamado à fé salvadora. Pregações que não são cristocêntricas e que não exigem fé e arrependimento são discursos que podem até produzir uma satisfação momentânea, mas não oferecem a alegria da salvação. Inclusive, nesse final de semana eu estava ministrando na igreja e a mensagem que eu preguei tinha como base o texto de Mateus 4:17, onde Jesus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. De tudo que Jesus poderia começar falando na sua pregação, no início do seu ministério, ele começou dizendo que era preciso arrepender e crer para entrar no reino do céu. Então, arrependimento, abandono do pecado e confiança em Deus e na sua palavra é absolutamente indispensável para a vida cristã e, consequentemente, para a salvação. Confiança no testemunho que Deus dá. Deus testemunhou da missão redentora de Jesus Cristo logo depois do batismo dele por João. A fé em Jesus Cristo é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna. João 3:18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o objeto, o alvo da nossa fé, o único legítimo, porque somente nele nós podemos ser salvos. Deus, o próprio Deus, deu testemunho disso. Quando ele foi batizado por João, ali nós temos aquela cena épica, do Espírito descendo sobre ele em forma de pomba e a voz do céu que dizia: este é meu filho em quem tenho prazer. Ou seja, este é o meu filho, nele a minha vontade está sendo feita, nele a minha verdade está sendo pregada, e crendo nele vocês creem em mim. E João 3:18, como está aqui no nosso slide, deixa de forma muito clara e muito poderosa: quem crer nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o único meio, a única porta, o único objeto, o único alvo correto da nossa fé é Cristo. E se nós não cremos nele, então nós anulamos ou eliminamos todas as possibilidades ou toda a possibilidade de ser salvo. A salvação é pela graça, entretanto é necessária a fé salvífica, que é um dom de Deus. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não é uma obra nossa. A fé, como o comentarista diz aqui, é um dom de Deus. Nós não produzimos fé. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, se eu não estou não estou enganado, é capítulo 10, verso 17, por aí, que ele diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a fé genuína se baseia na ação de Deus pelo Evangelho, pelo ouvir do Evangelho, pelo absorver do Evangelho. Por isso que é importante que nós entendamos que nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para ter fé e para exercer fé e para estar na fé. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo e no seu sacrifício redentor, que eu já falei no início. A fé salvífica é a confiança irrestrita, absoluta em Cristo, no seu caráter, no seu sacrifício, em Cristo e em tudo que ele fez para o perdão dos nossos pecados. Nós devemos descansar nisso. Quanto aos meus pecados, devo descansar de que o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar a minha dívida. Se eu estou em Cristo, é óbvio. Quanto à eternidade, devo descansar que Cristo rompeu com todos os perigos da eternidade, quando ele morreu na cruz do Calvário e venceu o pecado. Então devo estar sempre em paz, porque o meu presente e o meu futuro depende do poder e da vontade de Cristo. E eu devo crer que ele tem esse poder e ele é misericordioso para me salvar. Crer mesmo não vendo. A fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Tomé, ao saber da ressurreição de Jesus, não acreditou. Disse que para crer era preciso ver o sinal dos cravos nas mãos de Jesus. Mas o Salvador o repreende, dizendo: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Isso é maravilhoso, né? A semana passada mesmo nós estávamos numa reunião dos senhores e um certo irmão disse que os apóstolos foram muito privilegiados por ter vivido com Jesus. Mas nós até conversamos sobre isso, né, citando esse verso aqui de João 20:29, que se eles foram privilegiados, bem-aventurados, a Bíblia diz que mais bem-aventurados somos nós, que não viram e creram, que não conviveram pessoalmente com Jesus, mas mesmo assim creram. Então nós devemos pensar que a fé é importante, ou melhor, a fé é necessária, é o único meio pelo qual nós agradamos a Deus. E por isso nós precisamos estarmos sempre atentos quanto a isso, sobre o exercício da nossa fé. E eu gosto sempre de fazer uma pontuação quando nós falamos de Tomé, que apesar da repreensão que Jesus fez a Tomé, e absolutamente uma repreensão necessária, né, porque ele duvidou, estava muito incrédulo, mas eu gosto da atitude de Tomé, de mesmo quando ele foi invadido pela dúvida, ele não fugiu. Ele foi até Cristo buscar uma afirmação. E isso é muito importante, porque às vezes muitas pessoas se sentem frustrados, com uma fé um tanto quanto pequena, vazia, frágil, e ao invés de se aproximar de Jesus, como fez Tomé, elas fogem como Judas. Então, meu amigo, professor, meu irmão, vocês podem discutir isso na sala de aula com seus alunos, professor, que assim como Tomé, mesmo sendo alguém que estava errando por estar duvidando, não crendo no que a palavra, no que o mestre falou, pois ele falou que ressuscitaria e estaria com eles, mesmo ele tomando essa atitude tão errada, tão equivocada, mas ainda há uma virtude em Tomé, que é a de procurar Jesus, buscar Jesus, ver em Jesus a verdade que ele precisava. Não se afaste da igreja, da presença de Deus quando você estiver em crise. Pelo contrário, vá para a Bíblia, vá para a oração, procure estar com alguém que tenha uma boa fé, uma fé sólida, para que você também tenha uma fé sólida. Segundo tópico, a fé e a vida. Isso aqui é muito legal.
Fé e milagres. Você crê em milagres? Qual seria o real propósito de Jesus ter operado tantos milagres? João afirma que os muitos sinais, milagres realizados pelo Mestre tinham como objetivo levar as pessoas a crer que ele era o Cristo, né? João 20:31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. É muito sensacional, muito maravilhoso o que João diz aqui, para que crendo tenha vida em seu nome. João fala isso lá no capítulo 6 também. E Jesus se preocupou imensamente em fazer diversos milagres, que o próprio João diz que Jesus fez tantos milagres, tantas maravilhas, que os livros daquela época não eram capazes de conter tanta coisa que Jesus fez. E esses foram escritos de forma ordenada, especialmente por João, para provar que Jesus era o Cristo. E para que, provando que Jesus era o Cristo, as pessoas pudessem crer nele e ter a vida. Por quê? Porque sem ele ninguém tem vida. Sem fé nós não temos vida. Porque só com a fé em Cristo Jesus, só crendo nele, só confiando nele, só nos entregando a ele é que nós teremos vida. João deixa evidente que mais importante que os sinais é a mensagem da cruz. É preciso pregar o evangelho, mostrando que Jesus ainda realiza milagres, mas o seu maior feito em nosso favor foi e é a sua morte vicária, para que crendo tenha vida em seu nome. Somente crendo no sacrifício vicário de Cristo é que nós teremos vida. O apóstolo João fala isso no Evangelho de João, capítulo 6, que se nós não comermos a carne e bebermos o sangue de Cristo, nós não teremos vida. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Se nós não crermos irrestritamente, se nós não vivermos irrestritamente, obedientemente a Cristo, nós não teremos vida. Andar com fé. O crente que experimentou o milagre do novo nascimento não está mais debaixo do jugo do pecado e não anda mais segundo aquilo que ele pode ver com os seus olhos naturais, né? 2 Coríntios 5:27 diz: porque andamos por fé e não por vista. Andamos com a certeza de que Jesus é verdadeiro, de que sua palavra é verdadeira, de que ele é Deus e poderoso para nos salvar. O cristão não vive mais na prática do pecado, segundo o curso desse mundo, e também não teme mais a morte. Vivemos, mais uma vez, com a certeza de que ele é Deus, o dono da vida, e ele tem vida para nós. Pois para nós que cremos em Cristo, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. Enfrentar o desconhecido pode até causar um receio, mas não medo, pânico. Graças a Deus nós podemos desfrutar da mesma confiança que Paulo tinha na vida eterna. A fé plantada pelo Senhor em nossos corações nos leva a crer que a morte e a ressurreição de Jesus são reais, ainda que não tenhamos visto. 1 Pedro 1:8 diz: ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. A fé em tudo que está na Bíblia é a fé que garante a segurança da nossa salvação. A fé e a volta de Jesus. A esperança da salvação eterna, de habitar junto a Deus no céu, é resultado de uma fé genuína em Jesus e nas Escrituras Sagradas, que eu acabei de falar. O crente guarda a sua completa salvação, crendo que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por que nós descansamos? Por que nós estamos em paz? Porque nós cremos que Jesus é verdadeiro. Nós cremos na sua palavra, que ela é a verdade. Nós cremos nas suas promessas, que ele vai cumprir. Nós cremos que o seu sacrifício é poderoso para nos libertar do pecado. Nós cremos na sua promessa de voltar para nos levar para onde ele estiver, nós também está. Isso nos traz descanso. Isso nos traz paz. Se estas coisas, estas verdades não produzem paz em seu coração, eu preciso dizer, você precisa rever o seu conceito de fé. Você precisa rever se você de fato está crendo, se você está na fé. Porque crer em Jesus Cristo, ter esta convicção, confiar no seu poder, na sua obra, no seu trabalho que ele fez na cruz, é certeza de que a eternidade é segura para nós, então devemos descansar.
Como diz o pastor Luiz Saião, às vezes as pessoas lêem o livro de Apocalipse, por exemplo, com medo, com temor, mas o que nós temos em Apocalipse? A palavra Apocalipse é revelação. Que revelação é essa de Apocalipse? A revelação da vitória da igreja. A revelação de que o rei é vitorioso para sempre, que a igreja é vitoriosa com ele. Então, para que tanto desespero? Para que medo? O cristão não deve viver com medo. Não sabemos o dia nem a hora da sua vinda, mas temos fé de que ele voltará. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porém, será que quando vier o Filho de Deus encontrará fé na terra? Vivemos tempos trabalhosos em que muitos estão vivendo uma grande frieza espiritual e não esperam mais a vinda de Jesus. Mas nós esperamos. Como dizia o pastor David Wilkerson, se ninguém mais orar, nós iremos orar, porque nós somos povo de Deus. Se ninguém mais lê a Bíblia, nós iremos ler a Bíblia, porque nós somos família de Deus. Se ninguém mais congregar, nós iremos congregar, porque nós somos o corpo de Cristo. Se ninguém mais esperar o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, a salvação eterna, nós iremos esperar, porque nós cremos nas suas promessas, nós cremos na sua palavra. Terceiro tópico, fé, dom e fruto do Espírito Santo. A fé e os dons de curar. A declaração de fé das Assembleias de Deus define que o dom da fé se distingue da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Trata-se de uma fé especial, usada num momento específico. Para o crente receber os dons que estão relacionados em 1 Coríntios 12, é necessário ter fé. Sem fé, não recebemos nada da parte de Deus. Como eu já tenho dito do início da lição, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, coloque isso na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, meu? Já falamos. É uma confiança irrestrita, absoluta no caráter de Deus, em Deus, na sua palavra, no sacrifício de Cristo. É uma confiança, é um depositar, é um entregar-se a Ele, confiando que Ele é tudo que você precisa. Isso é fé. Se você não se entregar, se você não se render, se você não se jogar nos braços de Deus, se você não se entregar a Jesus, isso não significa que você não tem fé. E se não for assim, se a sua vida não for de entrega a Cristo, então você não agradará a Cristo, você não agradará a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é entrega absoluta, irrestrita, confiança absoluta em Deus. É confiando absolutamente, se entregando absolutamente e completamente a Deus, que nós estaremos agradando a Ele, que nós estaremos crendo nele. É impossível alguém dizer que crê em Deus e não obedecer a sua palavra. Isso não existe. É impossível alguém dizer que tem fé em Deus e não descansa confiando na sua palavra. Então fé, o que é fé? A fé bíblica, a fé salvífica é entrega. É entrega, é dependência, é confiança absoluta em Deus e no seu poder, na sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, sem se entregar a Ele, sem se render a Ele, sem obedecer a sua palavra. Em seu ministério terreno, ao visitar algumas cidades, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Sabe por quê? Devido à incredulidade do povo. Mateus 13:58 diz: então não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, né? Eles não aceitavam, eles não se entregavam a Cristo, eles não se rendiam a Cristo. Então não espere viver uma vida sem render-se a Cristo e desfrutar das maravilhas de Cristo. Isso não vai acontecer. Há uma necessidade urgente em nossos dias de avivarmos a nossa fé, colocando-a em ação. O Cristo revelado nos evangelhos permanece o mesmo, mas nós precisamos, a exemplo destes aqui que foram descritos na palavra de Deus, nos entregar. Se não nos entregar, se não nos render, se não confiar, nós não veremos a Deus. Precisamos buscar a Deus em oração, jejum e leitura da palavra, a fim de experimentarmos uma fé viva, capaz de produzir boas obras, pois a fé sem as obras é morta. Porque se nós nos entregamos a Cristo, então nós vamos obedecer a Cristo. Por exemplo, tem uma canção da banda Novo Som que eu acho muito legal, que diz assim: quando nós buscamos a Deus, encontramos o próximo, né? Quando nós nos entregamos a Deus, nós servimos ao nosso irmão, amamos o próximo.
E quando Tiago diz aqui, a fé sem obras é morta, Tiago está dizendo, não existe fé que não nos leve à ação, que não nos leve em direção ao próximo, que não nos leve a uma vida de santidade, que não nos leve a uma vida de piedade. Não existe fé se isso não acontecer. A fé bíblica verdadeira vai nos levar ao encontro do necessitado, vai nos levar a amar o nosso irmão, vai nos levar a ter uma vida de santidade, vai nos levar a ter uma vida dedicada a Deus. A fé nos leva a isso. A fé como fruto do Espírito. O saudoso pastor Antônio Gilberto definiu de forma simples, porém profunda, a questão da fé como fruto do Espírito. Ele afirma que, diferentemente do dom da fé, a fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós. Fé e amor também caminham juntas. Sua fé em Jesus é evidenciada mediante suas ações, ou seja, seus frutos. Quando o Espírito Santo opera em nós, quando ele age em nós, quando o Espírito Santo de Deus governa as nossas vidas, então, por consequência, nós teremos fruto. E uma das evidências desse fruto é justamente a fé. Você lê lá Gálatas capítulo 5, que você vai ver. Partindo do princípio de que a fé é a nossa confiança inabalável em Deus, ela pode ser comparada como o tronco de uma árvore, e o amor é um dos seus frutos. Amor, fidelidade a Deus e paz são atributos de quem tem fé no Cristo ressurreto. Como diz o texto aqui, partindo do princípio de que a fé é a nossa confiança inabalável em Deus, ela pode ser comparada como o tronco de uma árvore e o amor é o fruto. Ou seja, é a base. Sem fé em Deus, sem entrega a Deus, não haverá fruto. Fidelidade. A fé produz novidade de vida e fidelidade, pois o servo de Deus é fiel ao seu Senhor, à sua igreja, à sua liderança e à sua família. Tomemos como exemplo Timóteo e Tito, que embora fossem ainda jovens, foram fiéis ao Senhor, e a Paulo, seu líder espiritual, cuidando da igreja com dedicação e amor. Infelizmente vivemos em um mundo em que as pessoas já não têm mais temor a Deus e são infiéis. Só quem já experimentou o novo nascimento pode viver de modo fidedigno nesse mundo tenebroso. Eu sempre digo que todo crente deveria um dia ser líder de alguma coisa na igreja, para ele entender o que é fidelidade e o que é lealdade, para ele entender como é ruim você contar com uma pessoa e ela não for leal, e ela não está presente, e ela não for fiel ao que prometeu. Todo mundo deveria, todo crente deveria assumir algum tipo de liderança para ele saber, sentir na pele o quanto que é ruim sofrer com a deslealdade e com a infidelidade de um auxiliar, de um membro, de alguém da equipe. Como diz aqui o comentarista, as pessoas são infiéis sem nenhuma preocupação, são desleais sem nenhuma preocupação. Parece que nunca conheceram Jesus, parece que não sabe que Jesus ensinou justamente o oposto disso, de sermos fiéis, sermos leais uns aos outros. Mas é óbvio, fé é entrega. Fé é confiança irrestrita, entrega a Deus. E essas pessoas não se entregaram a Deus, por isso não têm fé e não têm essas virtudes que o Espírito opera. O desejo de Deus para a sua vida é que você tenha fé diante das tribulações. No mundo temos tribulações, mas podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Cristo está conosco em todo o tempo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Disse Jesus em Mateus 28 e 20. Não obstante as dificuldades, Jesus está conosco. Nós estaremos seguros nele se nós nos rendermos a ele, nos entregarmos a ele, confiando nele irrestritamente, depositando toda a nossa confiança nele. Nossa conclusão. Diante das situações adversas, tendemos a esfriar na fé, mas nesse momento precisamos nos voltar para o Senhor, né? Como eu falei lá no início sobre Tomé, que eu gosto muito da atitude de Tomé, a segunda atitude, né? A primeira foi de dúvida, mas a segunda foi de não sucumbir à dúvida, mas de buscar uma prova em Cristo, né? Às vezes as pessoas se enchem de dúvida, ficam cheias de crise e elas se afastam, vão para o mundo. No mundo ninguém vai encontrar nenhuma resposta. Em Cristo você vai encontrar a resposta, como fez Tomé. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, mas peça que o Pai revigore a sua esperança em suas promessas. A fé em Deus é fundamental para que você vença o mundo. Então busque ao Senhor
e peça mais fé. Muito bem, então, lembrando que você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, mande uma foto para nós aí de você ministrando. E qualquer coisa, entre em contato conosco aí pelo WhatsApp ou acesse ebdemfoco.com. Lembrando dos slides, né, que da assinatura, do conteúdo da assinatura, que contém os slides de jovens e adultos e os bônus. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.